Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês compartilhem, se inscrevam, dê um like, aperte o sininho e ajudem a divulgar o nosso canal que precisa ter mais seguidores. O tema de hoje é: o Farofafá virou reduto dos Santa Cecilheiros? Bom, antes de mais nada, vamos explicar um pouco a seguinte situação, né? A coluna Farofafá, que é hospedada pelo portal da revista Carta Capital, ela é composta, tem uma equipe composta de pelo menos 4 integrantes, né? O Pedro Alexandre Sanches, que é o líder e fundador do portal, seu parceiro principal, Eduardo Nomura, o JB Medeiros, que eu considero o mais sensato e o mais coerente desse grupo, e o Zema Ribeiro. Né? Então, esses 4, né, eles conduzem uma coluna que já chegou a ser hospedada pelo Universo Online e cujo título é inspirado naquela famosa canção brega do Mauro Celso, né, que eu já achava cafona desde quando eu era criança, ouvindo essa música do Farofafá, né, daquela música do quilo de farinha, e que tocou nas rádios quando eu tinha meus 3 anos, lá por 1974. Então, e aí o Farofafá era uma espécie de equivalente musical do Duplo Expresso, que é aquele canal fundado por Romulus Maia e Wellington Calazans. Este já saiu, ao que parece, o Duplo Expresso virou apenas o Mono Expresso, um projeto solo do Romulus Maia, né? Então o Romulus Maia, né, que era uma espécie de Pedro Alexandre Sanches da política, já que o Pedro Alexandre Sanches é uma espécie de Romulus Maia da música. Então, mas aí durante muito tempo essa coluna Farofafá, ela foi uma trincheira daquela campanha do combate ao preconceito, da bregalização, né? Era como se fosse um depósito de lixo despejado ali para o imaginário das esquerdas, e tinha muita gente que era patrocinada, era blindada ali pelo programa Silvio Santos, né? O do Silvio Santos, que hoje é um bolsonarista, né? E aí era essa campanha que durou de 2002 a 2014 de uma forma bastante intensa, maciça e persistente, essa campanha, né, que é questionada, é o tema do meu livro Esses Intelectuais Pertinentes. Então ela foi uma campanha bombardeada assim, a todo momento, para forçar os jovens, inclusive os universitários, a preferir a música popularesca do que a MPB autêntica, né? E aí vemos, né? Aí recentemente eu vi o portal do Cinegnose, que tem um projeto de aula do professor Wilson Roberto Vieira Ferreira, que um dos projetos de vídeo desses estudantes envolve uma narrativa do funk, como se o funk fosse realmente a expressão das favelas, do povo pobre e tudo mais. Só que isso tudo é uma cascata. O funk não foi. O funk foi um discurso montado por empresários como Rômulo Costa e Didier Malboro, né? Um ritmo dançante meramente comercial, baseado num karaokê que os bailes funk faziam para frequentadores, e que não tem uma relevância musical alguma. A mínima que for, não tem. Porque é um DJ e um MC. Há algum músico? Porque nos primórdios do rock and roll, por exemplo, uma vocalista de apoio do Bo Diddley tocava guitarra. Mas vai um MC tocar guitarra no show do DJ Malboro. O DJ Malboro não vai gostar. Era um rigor estético terrível. Então,
Durante muito tempo, toda essa choradeira criou uma narrativa única do funk. O funk tem aquela narrativa dominante de movimento libertário, de movimento cultural autêntico, de folclore, de coisa parecida. E é uma narrativa que ilude os jovens de hoje, que engana os jovens de hoje e que faz com que seja necessário alguém com a visibilidade de um Felipe Neto para contestar o funk, para dizer que o funk nunca passou de uma armação empresarial. Tanto que se vê a glamorização da pobreza, a espetacularização da miséria, da ignorância humana. E aí, durante muito tempo, é isso. E aí, tem um texto até que eu li do Pedro Alexandre Sanches, que era intitulado A Luta do Funk contra o Preconceito, que se não me engano, foi lançado na revista Fórum. E aí, ele criou um discurso, meio que num pensamento desejoso, meio que numa produção de fake news, quando ele entrevistou o MC Leonardo, né, que era o dirigente da APA Funk, Associação de Profissionais e Amigos do Funk. E aí, nessa entrevista realizada em 2008, se não me engano, aí o Pedro Alexandre Sanches forçou uma comparação do funk com o MST. Criou-se uma narrativa e aí o MC Leonardo meio que desconfiado, tudo mais, né? Mas ele aderiu a essa narrativa, a esse pensamento desejoso, a essa falácia toda de construir uma narrativa convincente de uma ideia falsa, né? De que o funk é tão libertário quanto o MST, o que não é verdade. O funk é patrocinado por Luciano Huck. Tem que todo mundo prestar atenção. Então, nesse tempo todo, aí o Pedro Alexandre Sanches virou um dos príncipes dessa pregação toda, dessa choradeira do suposto combate ao preconceito, que fazia com que uma visão etnocêntrica de uma elite de intelectuais concentrada em São Paulo, mas existente em outras partes do país, uma visão prevalecesse, como se as elites intelectuais fossem mais povo que o povo, né? O que é um equívoco, porque esses intelectuais são tão burgueses quanto qualquer socialite, qualquer madame elitista do nível da Bia Dória, da Val Marchiori. O problema é que eles têm apenas uma pretensa opção esquerdista só para ter algum bom cartaz na sociedade, apenas para agradar os outros. Não é um esquerdismo de verdade, de alma, de dentro da alma, de dentro do coração. É um esquerdismo falso, teatral, né? Bastante fingido, né? Que é feito apenas para levar vantagem, para parecer bonitinho na sociedade, que é bonitinho, intelectual do brega, elogiar Lula, elogiar Dilma, falar mal de Bolsonaro, de Aécio Neves, de José Serra, da Rede Globo, se bem que agora a extrema-direita está falando mal da Rede Globo, então esse discurso um pouco foi meio deixado de lado. E aí, durante tempos, assim, o Farafafá foi essa trincheira da legalização, exaltando até mesmo Zezé de Camargo e Luciano. Embora o grosso dos ataques de Pedro Alexandre Sanches a Chico Buarque, que é um símbolo autêntico das esquerdas brasileiras, foi feito lá na Caros Amigos, em que o Chico Buarque era xingado de coronel da Fazenda Modelo. Aí o Farofafá tentava ser contido, né? Porque a essas alturas os ataques na Caros Amigos acabaram provocando a má imagem da revista, até porque as esquerdas adoram muito e adoram, respeitam e veneram o Chico Buarque, que é bastante solidário aos petistas no momento do infortúnio, no momento dos ataques da direita brasileira, né? Você vê, o Pedro Alexandre Sanches nunca assinou um manifesto, um abaixo-assinado de causas esquerdistas, mas Chico Buarque sempre esteve lá, sempre esteve do lado dos momentos mais difíceis. E o funkeiro não tem. O funkeiro
consegue o que quer, apunhala as esquerdas pelas costas e vai festejar lá na Rede Globo, beijando a boca de Luciano Huck e de João Roberto Marinho. E aí, passado o tempo, todo esse desgaste todo da defesa da legalização, porque houve vários incidentes que iam desde o escândalo do Procure Saber, das biografias não autorizadas, do ECAD, né, inclusive e também da armação de professores de ensino médio, chamando Valesca Popozuda e Márcio Vitor do Psirico de pensadores, né, essa gafe toda, né, que só gerou um desgaste de toda aquela campanha da legalização, que abriu as portas para o golpe político de 2016. E aí, com esse desgaste todo, o que vemos? O Farofafá teve que se contentar, o Farofafá, que é o duplo expresso da cultura musical brasileira. Então, ultimamente, numa pesquisa recente, o Farofafá se concentrou apenas em tendências populares pós-tropicalistas. E o que entra os santacecilheiros do começo desta postagem é porque, segundo o que eu vi no portal dos Galãs Feios, os santacecilheiros, né, no inglês Santaceciliers, né, no colóquio em inglês usado por muitas pessoas aqui no Brasil. Então, os santacecilheiros são aqueles descolados que se reúnem na rua Santa Cecília, em São Paulo, para falar de Belchior, de Luiz Melodia, de Moraes Moreira, de Walter Franco, chorar as lágrimas, chorar as perdas desses pós-tropicalistas, né? E falar de MPB de vanguarda, né? Da MPB de vanguarda que se perde, né? Eu acho que também um recuo do Farofafá, que virou agora o porta-voz desse pessoal dos descolados da rua Santa Cecília, em São Paulo, o recuo se deve muitas vezes por quê? Porque eles se sentiram na dor da perda, das mortes sucessivas dos nomes da chamada MPB de vanguarda, né? Foi de repente, assim, foi Walter Franco, foi Moraes Moreira, foi tantos outros, assim, né? E poucos anos atrás foi Itamar Assunção, ali lá por 2003, foi Luiz Melodia, se não me engano, 2017. Então, é uma MPB, a Beth Carvalho também, né? E aí foi vendo as perdas que tiveram, que não são supridas pela fauna brega popularesca, que aliás manifestou a sua opção eleitoral, salvo raras exceções, ao Jair Bolsonaro. E isso é que também decepcionou muito. Ver Zezé de Camargo e Luciano, ver Joelma, ver Gustavo Lima, Nego do Borel manifestando suas opções para o direitismo político, aí chocou muito essa intelectualidade burguesa que falava em combate ao preconceito. E se a gente observar bem o comportamento e as ideias que tinha o Valdir Soriano, que tentou ser manipulado para um pensamento desejoso que o fez um suposto esquerdista, né? Mas se observarmos bem o pensamento original do Valdir Soriano, ele teria apoiado, se tivesse vivo, o Jair Bolsonaro em 2018. Né? Era um cara ferrenho, defensor da ditadura militar, era um machista, era um reacionário, um conservador. Então, e isso causa uma decepção muito grande por parte dessas esquerdas burguesas, essas esquerdas de colonismo social, que o Rodrigo Constantino, até com uma certa razão, embora ele seja em si uma figura bastante equivocada, definiu como esquerda caviar. Então, com esses incidentes todos ali, né, ficou difícil defender a legalização sob o viés da esquerda.
com tanta gente, com tanto brega, com tanto cafona, com tanto ídolo popularesco, apoiando o Bolsonaro, apoiando a Aécio Neves e apoiando a mídia corporativa. E daí que o Farofafá teve que se conter, se maneirar, e agora só está falando de MPB pós-tropicalista, de movimentos folclóricos e às vezes de rock Brasil. E às vezes de alguma música estrangeira de qualidade. Eles tiveram que maneirar porque pegou mal defender a brigalização na mídia alternativa, né? Já que a brigalização em si já é o establishment do establishment do establishment do establishment. É o mainstream, do mainstream, do mainstream, do mainstream. Não podia ser sinônimo de cultura alternativa. O quê? É Alípio Martins? É Valdir Soriano? Ou da José? Alternativos? Michael Sullivan e Paulo Massadas? Valesca Popozuda? Não. Esses não são, não. E nem Zezé de Camargo e Luciano, muito menos. Bom, então, ficamos por aqui, desejando boa sorte a todos. Um grande abraço. E até lá, não brinquem com o coronavírus, só saiam de casa quando for estritamente necessário. Um grande abraço e até lá.